capítulo 3 de Atos. Louvado seja Deus. Enquanto você localiza, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, e ao pastor desta igreja, o pastor Marcos, que nós somos amigos já desde a infância. E hoje é um privilégio estar aqui com ele, na igreja que ele está pastoreando. E a gente está ali na cidade de Couto Magalhães, há 3 meses, fazendo a obra do Senhor naquela cidade ali. E graças a Deus, trabalhar está abençoado. Quero agradecer a Deus pela vida dos obreiros que estão humilhados, pastor. E Deus vai dar uma vitória grandiosa para todos vocês que estão empenhados na obra do Senhor. As irmãs do Círculo de Samba, a pastora, louvado seja Deus. Deus tem uma bênção especial para cada um daqueles. Glória a Deus, aleluia. Que contribui para a obra do Senhor, que faz o trabalho de Deus, que se dedica à obra do Senhor. Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Louvado seja Deus. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pedro e João subia ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual aponha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele, Pedro e João, que ia entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, ficando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possui nem prata e nem ouro, mas o que tem, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto e se pôs em pé. E passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo andar e louvar. Aleluia, Jesus. Louvado. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos diante de um texto conhecido nosso. E quero dizer aos irmãos, Deus tem uma bênção para você nessa tarde. Eu acredito que você fosse embora agora, mas ainda não vai, porque tem que ouvir a palavra do Senhor, né, mãe? Mas nós já recebemos aqui a bênção, a presença de Deus, mas o Senhor tem mais para nós nessa tarde. Louvado seja Deus. O que nós acabamos de ler, queridos, diz que Pedro e João subiam juntos ao templo para a hora da oração. Para a oração. E eu estava dizendo esses dias que a oração está ficando extinta já na vida de muita gente. Mas Pedro e João subiam junto para a oração à tarde, às 3 horas da tarde. Eles estavam indo juntos para a oração. No capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, o versículo 4 diz que eles estavam com Jesus e de repente Jesus disse para eles: vocês já foram batizados? Vocês foram batizados no batismo de João, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo e não muito depois desses dias. No versículo 7, a palavra diz que um deles se levanta e diz: Jesus, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus disse: disto não nos compete tratar desse assunto agora. Eu estou falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia é resumida, mas eu acredito que Jesus disse: eu estou tratando outra coisa. De repente, no versículo 8, Jesus disse assim: nós não vamos falar disso agora, sobre a restauração do reino de Israel, mas recebereis poder ao descer sobre vós,
e sejais minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Nós vamos estar tratando disso agora. E vocês vão para Jerusalém, ficais lá até que do alto sejais revestidos de poder. Diz em Lucas capítulo 24, lá pelo versículo 50. E os discípulos receberam essa ordem de ir para Jerusalém. E no dia de Pentecostes, em Atos do capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, aonde Jesus havia dito que era para eles estar. Eles foram obedientes, eles estavam lá, todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som realmente impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Naquele dia estava reunido gente de todos os lugares daquela região. Tinha pessoas da Mesopotâmia, de Cirene, de Capadócia, tinha judeus, e todas as pessoas da Ásia, daquela região, estavam aglomeradas em Jerusalém, porque era o dia da festa da colheita, chamava-se festa do Pentecostes. Portanto, todos iam para Jerusalém para agradecer pelo ano de bênção que a Deus havia lhe concedido. E após aquela festa, eles voltavam para suas casas, eles voltavam para a sua cidade. Mas esse dia eles estavam em Jerusalém, exatamente no dia de Pentecostes, no dia da festa da colheita, no dia do agradecimento, no dia que eles estavam todos reunidos em Jerusalém. Os discípulos estavam no lugar que Jesus havia dito que era para eles estar. Eles estavam no cenáculo, eles estavam orando, eles estavam em jejum, eles estavam adorando. Já fazia mais ou menos 10 dias que eles estavam lá de joelhos dobrados, que eles estavam orando, que eles estavam clamando, que eles estavam buscando, que eles estavam jejuando. E a Bíblia diz que exatamente nesta ocasião veio o Espírito Santo e batizou eles, e eles foram cheios, e agora eles recebem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que eles também começaram a profetizar. Quantos nessa tarde quer profetizar uma bênção? A vida do ser humano, a Bíblia diz que eles vão profetizando. E aqueles que estavam em Jerusalém ouviu aquelas vozes e começaram a ficar atônitos, procurando aonde era, até que descobriu que aquele barulho, que aquelas línguas, que aquele movimento, que aquele poder que estava contagiando a cidade vinha do cenáculo. Aí a Bíblia diz que todos correram para lá, foram ver o que estavam acontecendo. E chegando no cenáculo, encontrou os discípulos, aproximadamente uns 120 irmãos, que estavam adorando, clamando, orando, falando línguas estranhas e profetizando. Naquele momento teve até alguém que diz: esse povo, eles estão embriagados. Mas levanta um irmão entre todos eles, e o nome dele é Pedro, e o Pedro vai dizer assim: não, senhores, ainda não é a terceira hora do dia. Os judeus só bebiam vinho a partir da terceira hora do dia. E Pedro vai ser bem categórico e dizer: ainda não é a terceira hora do dia, ninguém bebeu ainda, ninguém tomou vinho, aqui não tem ninguém embriagado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós estamos cheios com o Espírito Santo, e crente cheio do Espírito Santo. Para que você que não entenda, aqui em Jerusalém ele fala línguas estranhas, ele profetiza, ele clama, ele adora, porque o Deus dele está com eles. É por isso que tem um barulho diferente em Jerusalém. Aleluia, Deus. Levante a sua mão se você está entendendo essa palavra. A Bíblia diz que Pedro passa a mensagem, e naquele momento eles vão ouvindo a palavra. E agora a Bíblia diz que alguém vai se admirar.
o que Deus vai fazer na sua vida. Ei, atenta aqui para mim agora. Eu faço como disse Pedro, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Alguém vai te admirar a partir dessa tarde, porque aonde está a presença de Deus, há sempre algo novo nas nossas vidas. E alguém no meio daquela multidão vai dizer: mas não são todos esses galileus, porque agora estão falando em nossas próprias línguas. E naquele momento a Bíblia vai dizer na linguagem de hoje que ficaram admirados. Na linguagem corrigida diz que ficaram perplexos. Eu não sei qual é a forma que muitos vão ficar por ti, por tua vida, mas só sei uma coisa: alguém vai dizer na cidade de Colinas: está diferente, está diferente, está diferente, está diferente, está diferente, tem algo diferente. Glória a Deus, aleluia a Deus. Se você tem vontade de adorar, se você sente comigo, então comece a adorar. Vai ficar bom daqui a pouco, vai ficar bom daqui a pouco, vai ficar bom daqui a pouco. Não importa se alguém fica perplexo, não importa, é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aleluia! Em Jerusalém havia uma multidão e todos estavam perplexos e diziam: mas que esse povo estão falando? Mas o interessante é que estão falando na nossa própria língua. Deus estava dando a eles línguas estranhas, mas ao mesmo tempo eles falavam a língua do Mesopotâmia, falavam a língua dos arábios, dos sirenes, para que eles também entendessem que Jesus havia ressuscitado e que o poder de Deus estava entre eles. Não deu outra, começaram a aceitar Jesus. Naquele dia quase 3.000 almas entenderam e aceitaram e permaneceram adorando ao Senhor. Aleluia a Deus. Ele está aqui nessa tarde, adore. Aleluia, meu Pai, seja dada a Ti, Senhor. Aleluia, diga para os irmãos aí, alguém vai admirar de você nessa cidade. Diga para ele. Alguém vai admirar de você aqui nesta rua, nesta cidade. Alguém vai falar dessa igreja lá fora. Alguém vai falar dessa igreja lá adiante, porque Ele está presente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia a Deus. Aquele que entrou no fogo entra na tua luta esta tarde e te levanta como a toalha. Prepare! Oh, aleluia a Deus. Aleluia a Jesus. Aleluia a Deus. Tem fiel, Senhor. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Deus não procura pregador, Deus não procura cantor, Deus procura adorador. E essa tarde quem está adorando, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que a cidade está em movimento. Aquele ano foi diferente em Jerusalém, porque tinha um grupo de homens e mulheres de Deus agora no meio daquela cidade. Diz a Bíblia Sagrada, eles recebem o poder, o batismo, os dons espirituais, e às 3 horas da tarde eles voltam de novo para o templo. Os judeus tinham um período de oração. Eles oravam pela manhã, eles oravam meio-dia e eles oravam à tarde. Olha comigo, eles oravam de manhã, 9 horas da manhã, eles estavam orando. Meio-dia, a oferta de Emanjá, eles estavam oferecendo a oferta de cereais, eles estavam oferecendo os cereais, a oferta da colheita. Mas quando dava tarde, eles voltavam de novo. Aleluia, voltava de novo. Estava de manhã.
no templo, eles estavam sempre adorando. Glória a Deus. E a Bíblia diz que às 3 horas da tarde eles vão de novo para o templo. Mas quando eles vão entrando no templo, Pedro e João entravam junto no templo. O que eu acho interessante aqui, meus queridos, é quando a Bíblia diz que Pedro e João entravam juntos, eles não entravam assim, ó. Eles não entravam lado a lado. Eles não entravam lado a lado. Aleluia. Eles estavam juntos de corpo, alma e espírito. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que está junto, tem gente que senta junto, tem gente que anda lado a lado, mas não está de corpo, alma e espírito. Quando a Bíblia faz questão que estava junto, vai além daquilo que nós estamos pensando. Quando a igreja unir mais, quando a igreja tiver mais no lugar do outro, no lugar do outro, Deus vai operar mais. Paralítico vai andar, a alma será salva. Quando a fofoca acabar, Deus vai entrar no meio da igreja para poder fazer o milagre. Aleluia! Ele está aqui nessa noite. Eles estavam juntos. Eles vão entrar juntos. E eu fiquei me perguntando, quando eu estava lendo esse texto, havia alguma necessidade, como a Bíblia é resumida, em dizer que Pedro e João entravam juntos, e todo mundo estava entrando junto, porque vai destacar que eles estavam juntos. É porque eles estavam de coração, corpo e alma e espírito. Eles estavam em comunhão. Eles vão entrar no templo, mas na porta do templo estava um paralítico. Esse paralítico já fazia aproximadamente 40 anos que ele estava na porta do templo chamada Formosa. Ele era paralítico de nascença. Quando ele nasceu paralítico. A história diz que quando uma criança nascia defeituosa, quando uma criança nascia concha, o pai muitas das vezes pegava a criança e abandonava junto com os animais. Tinha deles que pegava a criança depois de alguns meses na casa e as pessoas começavam a criticar: esse pai é um grande pecador, é ele que pecou, então já foi ele que pecou, é a mãe dele que pecou. Começava a discutir entre eles. Para a casa não estar com essa situação, o pai, a mãe pegava aquela criança e entregava para os animais, colocava lá para os animais, e outros levavam para um tanque chamado Betesda. Tem um homem que estava lá há 38 anos ali. Era levado muito novo lá para o tanque de Betesda para ver se havia uma esperança, porque havia uma lenda que lá os anjos mexiam a água, então as pessoas seriam curadas. Os pais levavam os filhos, ficava velho lá no tanque de Betesda e não recebia nada. Eles estão lá, os paralíticos, os cegos eram deixados pela beira da estrada. Os anões, ninguém queria saber dele. Ele tinha que se virar, correr, trepar em árvore para ver se alguma coisa acontecia com ele. Esse moço, ele era paralítico de nascença, ninguém queria saber dele. A família já havia abandonado, mas ele conseguiu o direito de ficar na porta do templo chamada Formosa. Havia uma brecha na lei que dizia que aquele que era paralítico, que tivesse alguma deficiência, podia recorrer ao direito que eles tinham na lei de adquirir uma capa para vestir, e as autoridades cediam um lugar estratégico para ele poder pedir esmola. Aí ele recebia uma capa, aquela capa era uma forma de se identificar que aquela pessoa era paralítica, e todas as pessoas tinham gosto de ofertar, de colocar a esmola ali para aquela pessoa, porque sabia que aquela pessoa, aquele paralítico, estava legalizado, que ele podia ficar naquele lugar. Então as pessoas se acostumavam, davam esmola, colocavam ali o seu dinheiro, aquela pessoa ali era saciado com a esmola. Ele estava ali todos os dias na porta do templo. Ele teve o direito de conseguir se assentar na porta formosa do templo em Jerusalém.
e ele recebe o direito, e ele está lá, vestido com uma capa de deficiente, de mendigo, de concho, de aleijado, e as pessoas colocando esmola. Todos os dias ele estava lá na porta do templo. Todos os dias ele era colocado ali para poder pedir esmola, e as pessoas passavam e davam esmola para ele. Mas um dia, Pedro e João sobem ao templo e vai entrando, e aquele moço, olhando para Pedro e João, fitou os olhos neles e pediu uma esmola. Pedro disse para ele, e logo também para o João, ele vai dizer no plural: nós não temos prata, e nós também não temos ouro. Nós éramos pescadores, abandonamos o barco, nós não temos nada. Aquele homem paralítico está na Porta Formosa. A Porta Formosa era revestida de ouro. Ele está ali, é um lugar que era de muito ouro, um templo muito rico, a porta mais cara, mais formosa, mais famosa. Ele está lá, sentado no chão, pedindo esmola. Ele está ali todos os dias e vendo as pessoas entrar. Quem estava na porta não deixava ele entrar, pastor, porque a lei dizia que o deficiente não podia estar no meio do povo, ele tinha que ser isolado, tinha que estar lá no seu lugar. Então as pessoas não deixavam o paralítico entrar. Todo mundo entrava, menos ele. Ficava da porta para fora. Diga comigo: a porta estava fechada. Ele não podia ir. Ele estava ali todos os dias, sentado no chão, e a única porta que tinha diante dele era uma porta muito formosa, mas a porta para ele era fechada. Ele não podia dar um passo além dali. A porta estava fechada, e ele sentado no chão, dependentemente de todos os dias estar ali para colher uma esmola. Pedro e João vão entrando, e ele vai olhar para Pedro, e Pedro disse assim: nós não temos ouro, nós também não temos prata. E quando Pedro disse isso, Pedro disse para ele: olha aqui para nós. E aquele paralítico olhou para Pedro e João, e no mesmo instante Pedro vai dizer para ele: eu, em nome de Jesus, o Nazareno. Quando Pedro vai dizer em nome de Jesus, o Nazareno, Pedro se lembra que em Israel era comum o nome Jesus. Então ele não vai dizer levanta e anda em nome de Jesus. Não. Pedro, como inteligente que ele era, e o Espírito Santo vai na mente de Pedro e diz em nome de Jesus, o Nazareno. Se tu falar isso, Pedro, ele vai se levantar. Diga que é o Nazareno, não é outro Jesus, é o Nazareno. Não é o Jesus justo, é o Nazareno que tu vai dizer. Deixa eu falar algo aqui para a igreja. Nós estamos vivendo hoje um evangelho de muito Jesus. Jesus está ali, Jesus está lá. Pedro vai deixar bem claro: é o Jesus Nazareno. Deixa eu falar algo aqui. Tem gente buscando Jesus até na macumba. Crente buscando Jesus, está no coração de Jesus. Não, onde está falando de Jesus, lá eu estou. Cuidado, pode não ser o Nazareno, mas o Nazareno está aqui nessa tarde, porque levantou o assim, aleluia. É Senhor, aleluia, Deus. É ele que está aqui, é ele. É aquele que curou a mulher que estava com fluxo de sangue. É aquele que disse Batimeu: tu quer o quê? Eu quero ver. Então fique curado, rapaz. Então veja, tu está curado, tu está liberto, tu está salvo. Aleluia, Deus, aleluia, Jesus. Nazareno que Pedro estava dizendo, em nome de Jesus, o Nazareno. Aleluia. Ele vai dizer para moço, mas aquele paralítico não levanta. Pedro ficou olhando. Pedro estava sendo provado. Provavelmente o primeiro milagre de Pedro, agora realizado, ele mesmo determinando. E Pedro olha para o rapaz, e o rapaz está: ué, mas eu falei o Jesus certo. É Nazareno. Mas o homem está sentado ainda. Sabe o que Pedro faz? Pedro vai lá e pega na mão dele assim, ó.
Em nome de Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno levanta e começa a andar. Naquele instante, imediatamente, a Bíblia diz que aquele homem ficou de pé. Aquele homem estava tão acomodado, tão conformado, já fazia 40 anos, que nada para ele mais adiantaria, para ele nada servia, só a esmola. Mas Pedro estava em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Hoje vai mudar. Glória a Deus, aleluia a Deus. Levante sua mão agora para adorar. A Bíblia diz que aquele homem fica de pé. Aleluia. Ele vai ficar de pé. Tem gente entendendo. Aleluia. Só glória. Aleluia. Aquele homem fica de pé. E quando ele fica de pé, a Bíblia diz que ele começa a andar. E quando ele vai andando, ele vai andando e ele sente vontade de dar uns pulos. Aleluia. Quando eu vejo crente pulando na igreja, mas eu fico só olhando. E daqui a pouco não é que me dá vontade de pular também? Aleluia. E pastor Marcos sabe disso, que lá em Rondônia nós pulamos muito na presença de Deus e ainda pulo, porque o Deus de Pedro é nosso Deus, é Jesus o Nazareno que está aqui nessa terra. Eu não sei que negócio é esse, dá vontade também, a mesma coisa do paralítico, dá vontade de saltar na presença de Deus. Aleluia. Deixa eu falar algo aqui para os irmãos, para nós já ir para o final. Diz a Bíblia que Pedro ele vai levantar, imediatamente ele fica de pé. E quando ele fica de pé, os tornozelos dele, é a Bíblia que diz, os tornozelos dele vai se afirmar. Os tornozelos dele vai se afirmar. Uma coisa que faz crente ir para o céu, amado, não é cantar bem, não é pregar bem. Aleluia. Aleluia. Não é ofertar, faz parte também. Não é dizimar, se não dizimar também não vai. Aleluia. Tem que ser fiel em tudo e até o fim. Mas uma coisa que faz um crente ir para o céu é ele ser firmado, pé firmado. Glória a Deus. Um dia quem está aqui, um dia está ali, um dia está lá, mas nem vai nem chega. Jesus o Nazareno está aqui. Eita, glória, aleluia a Deus. Oh, aleluia. Que não manda, que não tem firmeza, fica para um lado e para o outro, mas quem tem firmeza, fica na igreja, fica na igreja, fica na igreja, fica na igreja. Aleluia a Deus. Só quem está firme na presença da pessoa. Adore. Oh, aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Aí, receba poder, 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 receba. Olha aí, 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 olha aí
firme, tu vai permanecer aqui. Se tu é firme, tu vai pular, mas pular aqui, pular aqui, pular aqui, pular aqui, pular, vai ser aqui. Receba poder, Deus tem milagre a realizar, não te cansa de clamar, receba poder. Adore. Aleluia, Deus tem uma obra na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Adore. Pedro disse para ele: levanta, anda. E quando Pedro disse isso, os pés se afirmaram. Deixa eu falar algo aqui. Quem entra na igreja por causa de pessoa, sai da igreja por causa de pessoa. Mas quem entra na igreja por causa de Jesus, fica na igreja por causa de Jesus. Ele se afirma, porque os pés dele se endireitam, ele põe o pé. Conte comigo, pastor. Mão aberta. Minha mão não estou mais atrofiado. Jesus de Nazaré tirou aquela atrofiamento que eu tinha. Conte comigo. Aleluia. Eu estou firme e mão aberta. Eu estou firme porque Jesus, o Nazareno, me levantou. Quando eu estava caído no chão, ele me colocou de pé. Aleluia! Ele vai andar e ele vai pular. Na frente dele a porta formosa, fechada. Mas os porteiros olham para ele assim e dizem: não tem jeito. Pastor Marquinhos de pé aqui. Olha, ele está em pé, está andando, está perfeito, vai poder entrar, a porta vai abrir para ele. Aleluia! Não tem mais como fechar a porta para esse homem, ele está de pé, andando, tornozelos firmes. Agora ninguém mais impede. Abre a porta para ele entrar. Glória a Deus, aleluia. Quando os tornozelos se afirmam, você começa a andar, uma porta se abre para você. Aleluia! Aquela porta que tinha 40 anos que estava fechada, ela vai ter que abrir. Ela vai ter que abrir, ela vai ter que abrir, ela vai ter que abrir. Hoje a tarde da bênção, ela vai se abrir, ela vai se abrir, ela vai se abrir. E por ela, você que não podia, vai entrar. Tem gente que está toda atrofiada, tornando desconcertado. E o pastor diz: receba uma porta aberta. Engano você não vai receber. E quando teus pés não se ajeitar, se os tornozelos não firmar, e você poder dar os pulos, aonde você está, a porta não vai se abrir. Receba poder.
A porta vai se abrir, porque eu sei da onde eu saí. Aí que Deus faz o meu. Eu estou sentindo uma presença tão grande aqui nessa casa. Eu estou sentindo uma emoção tão grande. Quem está sentindo aí? Quem está sentindo aí atrás? Quem está sentindo aí? Levanta dessa cadeira, que Deus está! Depois eu continuo, depois eu vou continuar. Ninguém podia entrar, pastor, porque a porta estava fechada. Paralítico não entrava, pecador não entrava, só quem estava na lei. Mas naquele dia o protocolo foi quebrado. Hoje à tarde, que Deus vai quebrar o protocolo aqui. Adore. Aleluia. Tem gente sentindo a presença dele ali. O Espírito de Deus está sentado aqui. Ele está dizendo que vai curar pessoas aqui nessa tarde. O Espírito de Deus está aqui. O que Jesus fala comigo, enfermidades serão destruídas. Porque tem gente aqui que não pode pular na presença de Deus. Mas uma porta da cura será aberta para ti nessa tarde. Vai endireitar os teus pés. O teu corpo vai receber saúde nessa tarde. Para você pular. Prepare para poder pular na presença de Deus. Adore. Interessante ver que Jesus, o Nazareno, vai te colocar de pé. Sabe por quê? Porque o homem vai ficar em pé em nome de Jesus, o Nazareno, e a porta, os porteiros vai ter que sair da frente, porque a porta vai abrir. É porque no capítulo 13, versículo 18 do livro de Mateus, Jesus, sabendo disso, que os aleijados, os pecadores, os deficientes, os atrofiados não podiam entrar naquele templo, Jesus disse para Pedro assim, capítulo 16 de Mateus, versículo 18: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha
minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Todo mundo vai entrar. Sabe por que você está aqui nessa tarde? Porque você pode passar pela porta. Aleluia. Jesus, uma vez ele foi expulso na sinagoga dessa. Uma vez ele foi expulso do templo e apedrejaram ele. Mas ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E Pedro já falou em nome daquele que disse que ia edificar a igreja. Ele disse: ó, você não pode entrar pela lei, mas em nome de Jesus de Nazareno, a porta vai se abrir. Você vai poder entrar. Você é a igreja de Jesus. Fica de pé essa noite, essa tarde. Você, igreja, a porta vai abrir. A porta vai abrir. Não tem sistema que vai te parar. Não tem lei que vai barrar. Se quiser matar, mata crente. Mas quanto mais mata, mais nasce crente. Pelo Espírito Santo de Deus. E começa a dizer: Jesus de Nazareno, Jesus de Nazareno, Jesus de Nazareno. Porque hoje fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aquele moço se levanta no chão. Eu estou sentindo a glória dele. Em nome de Jesus, receba poder. O teu ministério é renovado agora. Vida novo, Deus tem obras grandiosas na tua vida. Uma porta vai se abrir. Alamanda cantaraba, convenada, levantaraba, chantaraba. Alguém vai te ver lá dentro e vai admirar de você, não tem problema. É Deus que te levanta. Todo mundo viu ele andando. Todo mundo viu ele saltando. Na história do pastor Carlos Almeida, todo mundo viu. Todo mundo viu andar e saltar. Todo mundo cantou, olha aqui para mim. Todo mundo viu ele louvar o nome do Senhor. Ele entra no templo agora, cantou. Nunca tinha cantado, mas entra cantando, entra adorando, entra louvando. Porque aquele que levanta dá os dons. Aquele que levanta, levanta para poder fazer. Aquele que levanta, levanta para poder fazer a sua obra. Sai do seu lugar agora. Eu vou ministrar uma bênção na sua vida. O Espírito Santo de Deus está me incomodando essa tarde. Sai do seu lugar agora para segurar. Sai do seu lugar, que Deus quer te levantar dessa igreja. Deus quer te levantar aqui. Jesus quer te levantar nessa tarde. Mas vem adorando. Sai do seu lugar agora. Eu sei como está a tua casa, diz o Senhor. Casa vai ficar em pé. Eu sei como está a sua família, diz o Senhor. Eu imagino a família daquele homem. Saber que ele não podia estar no seio da família, porque a lei não permitia. O som esbarrava. Mas Jesus o Nazareno disse: eu vou levantar e vou colocar no meio da família. Jesus é perito em chamar de lá para colocar no meio, para mostrar o que ele tem para fazer na sua vida e na sua família. Só os que estão entendendo essa noite, adore essa tarde. Aquele moço, ele entra saltando, adorando, pulando. Só que agora ele entra cantando. Só que agora ele entra glorificando. Ninguém tinha visto e nem ouvido ele glorificar. Ninguém tinha visto ele louvar. Mas todo mundo viu ele andar, cantar,
adorar, louvar, exaltar. Isso foi muitas testemunhas em Jerusalém. Todo mundo vai ver você nesta cidade com seu milagre, com seu milagre, com seu milagre. Receba nessa tarde. Ele está aqui trabalhando. Ele está aí no meio da multidão. Riandaraia, xerebenda, cantará. Pedro e João estão diante de um homem que está pulando, que está cantando, que está adorando. Vou orar por você. Aleluia. Capítulo 4, Pedro levanta a voz, pastor. Mas agora está vendo o milagre, o povo está vendo, todo mundo viu. Pedro levanta a voz e começa a pregar em Jerusalém. Quase 5 mil homens, fora as mulheres, aceitaram Jesus de novo. Deus não levanta ninguém para ficar dando trabalho na igreja. Pastor da igreja, Deus levanta alguém para falar. Ele me curou, ele me levantou, e as almas começam a render aos pés do Senhor, o Jesus, o Nazareno. Só os que estão sentindo a presença dele. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando aí, vai adorando aí. Eu vou orar por você, você vai ser curado nessa tarde. Deus vai trabalhar na sua família nessa tarde. Apenas a sua história ficou de um homem que no templo gritava.
aí. Aleluia, Olha aí, coloca a mão no ombro do teu irmão do teu lado. Coloca aí. Coloca aí. Diz que pastor não pula. Só se não for com Jesus Nazareno. Aleluia. Eu posso até estar sentado, mas quando Jesus chega, eu tenho que ainda fica de pé na presença dele. Fica de pé.